A crise na Venezuela está mais tensa do que nunca. Prisões, protestos, contestação global e um Brasil dividido sobre o que fazer. Será que estamos diante de um momento decisivo para a região? Será que o Brasil deveria endurecer sua postura com Maduro? Vamos conferir agora o dilema diplomático do Brasil com Maduro. Principalmente. Então, se nós temos um local como a Venezuela, em que a oposição está sendo eliminada, aniquilada nos últimos anos, de fato a gente está muito próximo de uma situação autoritária, que a gente acaba chamando como uma ditadura. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. O que diferencia a ditadura do que diferencia uma democracia, que é essa participação e a existência de oposição. A oposição, portanto, ela tem, como o próprio termo diz, ela se opõe a, então ela tem posições diferentes, posições antagônicas, e vai disputar isso, em geral, em períodos eleitorais, mas não apenas, entre eleições também, né, há participação através de movimentos sociais, através de pressão no próprio parlamento, enfim. Então, isso é bastante sensível e é importante no contexto que a gente está vivendo, né, em que temos premiações importantes aí da Fernanda Torres, falando sobre ditadura, falando sobre democracia, para que as pessoas tenham, saibam um pouco diferenciar isso. Agora, quando a gente pensa aqui no Brasil, a relação com a Venezuela, especialmente no contexto em que o Lula está em seu terceiro mandato, então, portanto, um presidente que é de um partido progressista, um partido, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem uma relação histórica com a Venezuela, com movimentos sociais da Venezuela, mas também com lideranças políticas da Venezuela, essa situação é, de fato, quando a gente pensa na diplomacia, o ponto mais sensível na América Latina como um todo. E aí, para o Brasil, eu acho que tem uma questão importante que as pessoas que lidam mais com relações internacionais, não é muito o meu caso, eu estudo mais o Brasil, mas que vão apontar que é uma diplomacia histórica, que foi historicamente construída no Brasil, de não intervenção, de não interferência na soberania dos outros povos, né, de outros países. Mas, ao mesmo tempo, tem uma relação histórica com o Partido dos Trabalhadores. Então, é uma situação bastante delicada, né, para o governo. Democracia ou ditadura? Parece claro que estamos vendo uma concentração de poder por parte de Maduro, mas isso não para por aí. As ruas de Caracas têm sido palco de manifestações e você vai ver agora como isso escalou nos últimos dias, ocasionando a prisão de Maria Corina Machado. E há pouco nós contávamos para vocês sobre a manifestação na Venezuela. Nós temos até imagens aí que mostram Maria Corina Machado participando desse protesto que foi convocado para esta quinta-feira, um dia antes da posse de Nicolás Maduro para o novo governo na Venezuela. A oposição convocou as pessoas a ocuparem as ruas e agora o pessoal da rádio está conosco também, estamos unidos em todas as plataformas. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos ouvem. A gente está contando aqui no nosso 3 em 1 e acompanhando uma manifestação na Venezuela com a participação de Maria Corina Machado. E as informações que vieram por meio da oposição, que defende Maria Corina Machado, é de que ela teria sido violentamente interceptada ao tentar deixar as manifestações que estão acontecendo hoje na Venezuela. Aliás, os jornais locais também já repercutem essa história, né, Fábio Piperno? Exatamente. O El Nacional, que é um veículo de oposição, enfim, noticia aqui que o regime de Maduro detém Maria Corina Machado e aqui a chefe de campanha da Maria Corina, uma senhora chamada Magali Meda, confirmou, então, a prisão da líder oposicionista da Venezuela. Pois é, essas imagens que nós acompanhamos agora são imagens ao vivo, tá, pessoal, dessa manifestação. Agora são 4 horas e 1 minuto na Venezuela, lá o horário é 1 hora antes, e essas pessoas continuam reunidas ali na rua, todas com a lanterna do celular acesa, protestando contra essa posse de Nicolás Maduro que está prevista para essa sexta-feira e que vai ter, inclusive, segundo todas as informações que foram fornecidas até agora, a participação da embaixadora do Brasil lá naquele local. Enquanto isso, a posse de Nicolás Maduro continua gerando controvérsias, mas o mais preocupante é a repressão crescente e as consequências para toda a América Latina. Dá só uma olhada no que aconteceu com os opositores do regime. Venezuela, Nicolás Maduro toma posse para o 3º mandato em meio à contestação da comunidade internacional sobre o resultado das urnas. E a escalada da tensão na Venezuela vem aumentando.
A oposição denunciou a prisão de Maria Corina Machado, líder do grupo. Ainda segundo os opositores, ela foi solta em seguida. O governo venezuelano nega. Maria Corina participava de uma manifestação contra a cerimônia de posse de Maduro. Os detalhes na reportagem da Luciana Tadeu. As ruas de Caracas racharam nesta quinta-feira. De um lado, os governistas defendendo o terceiro mandato de Nicolás Maduro. Do outro, a oposição ao governo, que afirma que os resultados da eleição presidencial foram fraudados. Em uma manifestação em Chacal, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, fez a primeira aparição pública em mais de 100 dias. Ela teria sido detida após discursar no ato que ela mesma convocou. A oposição denuncia que agentes de segurança do governo teriam efetuado disparos em direção às motos em que ela se transportava na saída da manifestação. Ela teria sido presa de maneira violenta. Pouco mais de uma hora após o ocorrido, a equipe de Maria Corina disse que ela foi libertada. Segundo a nota, a opositora foi derrubada da moto, retirada à força da manifestação e forçada a gravar vídeos antes de ser solta. Corina foi impedida de concorrer às eleições do último ano e é acusada pelo governo chavista de traição à pátria. Centenas de venezuelanos que vivem no exterior organizaram manifestações contra Maduro nesta quinta-feira. A principal delas ocorreu na República Dominicana, onde está Edmundo González, o adversário de Maduro na eleição do ano passado. A oposição afirma que González ganhou a disputa com mais de 70% dos votos. Na capital, Santo Domingo, o ex-diplomata se reuniu com o presidente Luiz Abinader e com outros 7 ex-chefes de governo e de Estado que reconhecem a vitória de González. Repressão política, fronteiras tensionadas e uma crise humanitária crescente. O Brasil, por ser vizinho da Venezuela, enfrenta desafios únicos nessa situação. E a posição do nosso governo tem gerado muita discussão. Vamos entender melhor. Carol, isso mostra que as relações entre Caracas e Brasília estão muito frias neste momento. O fato do Brasil ter optado por mandar apenas a embaixadora em Caracas para posse e o fato da Venezuela ter demorado tanto para enviar esse convite. Houve até uma especulação que talvez o Maduro não mandasse um convite oficial para o governo brasileiro, porque ele também está muito incomodado com o fato de o Brasil, a grande liderança da América do Sul, não ter reconhecido a sua vitória. Os críticos, no entanto, Carol, sempre vão levantar o ponto de que a presença da embaixadora brasileira na posse do Maduro, na prática, seria um reconhecimento da vitória, da suposta vitória do Maduro nas eleições presidenciais de julho deste ano, apesar dos grandes indícios de que houve, de fato, fraude nas eleições de julho do ano passado. Então, os críticos, muita gente no Congresso, por exemplo, defendendo que o Brasil não deveria mandar sequer a nossa embaixadora para essa posse. Mas o Itamaraty fez um cálculo pragmático, como a Isabel nos contou. Um cálculo de que não cabe ao Brasil, e o Brasil não tem interesse neste momento em romper relações com a Venezuela ou mandar um sinal ainda mais negativo para Caracas, até porque o Brasil tem responsabilidades imediatas no que está acontecendo em Caracas. Precisamos lembrar, por exemplo, que o Brasil tem responsabilidade neste momento sobre aqueles dissidentes, aqueles membros da oposição que estão abrigados na Embaixada da Argentina, que neste momento não tem relações com a Venezuela e que pediu ao Brasil para ser o responsável ali pela embaixada e, portanto, responsável por aqueles dissidentes políticos que ainda estão na Embaixada da Argentina. O Brasil, além disso, obviamente, não quer esfriar ainda mais as relações com Caracas, a ponto de chegar próximo de um rompimento, por exemplo, porque acredita que se houver um rompimento não vai haver mais nenhuma possibilidade de o Brasil influenciar os eventos em Caracas, influenciar de alguma forma o governo venezuelano a se inclinar em algum momento para algum tipo de transição democrática. Então nós estamos num ponto muito baixo das relações entre os dois países, mas Brasília tendo muito cuidado para não romper as relações ou não dar a entender
para os venezuelanos que têm interesse ali em esfriar ainda mais a situação. Bom dia, agora com mais tempo para você, para quem está com a gente aqui no Novo Dia e para o Américo dividindo a tela aqui comigo. Carol, olha só, o governo brasileiro demorou para receber o convite para a posse de Nicolás Maduro. Mas assim que recebeu, e isso foi acontecer nessa semana, nesses últimos dias, tinha decidido por enviar a própria embaixadora do Brasil em Caracas, a Glivânia Oliveira. Ontem, nosso analista aqui da CNN, Caio Junqueira, trouxe para a gente a informação de que neste momento há uma reavaliação. O que provocou essa reavaliação? Justamente esses episódios que teriam acontecido ainda ontem, durante esse ato que foi convocado pela própria oposição, em que Maria Corina Machado, um dos principais nomes da oposição venezuelana, teria sido detida por algumas horas e depois liberada, segundo afirmações que eles próprios colocaram ali nas redes sociais, em portais oficiais que dão notícias da oposição venezuelana. No momento em que se tinha muita dúvida se ela tinha sido presa ou não, o que tinha acontecido nesse ato, eu conversava com fontes do Itamaraty aqui em Brasília, Carol, que apontavam o seguinte: era uma história naquele momento que estava com uma sensação de uma história mal contada. Você precisava entender os pormenores. Então é daí que vem esse pano de fundo para que o governo brasileiro faça uma reavaliação em relação ao envio da única representante que estaria lá. A embaixadora Glivânia, Carol, ela teve todo um trabalho de reconstrução de relações no início do governo Lula, porque eles pegaram uma ruptura completa do governo Bolsonaro com a Venezuela. Então o trabalho dela foi muito árduo, muito central para que você reconstruísse essa ponte. E o governo brasileiro não tem interesse em fazer essa ponte ruir novamente. Quando a gente pergunta para as fontes do Itamaraty do porquê disso, apesar dos ruídos e apesar do posicionamento do Brasil de não reconhecer a vitória de Maduro, a resposta está, por exemplo, Carol, nessas relações históricas que há entre os países. A Venezuela é um dos nossos principais vizinhos e temos uma fronteira bastante expressiva com a Venezuela. Então isso ajuda a gente a entender um pouco desse posicionamento, ainda que haja discordâncias neste momento e não haja clima político entre Lula e Nicolás Maduro. A crise na Venezuela não afeta só o país, mas ressoa em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Será que a postura diplomática brasileira é suficiente diante de um regime que consolida tanto poder? Quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha que o Brasil deveria fazer. E se você não quer perder outros conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer. Até a próxima notícia.